Oi, pessoal. Nós somos psicólogos, parte do grupo Psicoterapia para Você. E a gente está aqui hoje por conta das enquetes que a gente fez essa semana, elencando alguns temas para a gente tratar. E um dos temas escolhidos foi a análise de filmes e de séries. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre a série Afterlife. E aí, quem está aqui com a gente é o Rolf. Fala oi, Rolf. Oi, Rolf. A Aline e o Adrian. Então, já dando início, a série Afterlife é uma série que foi estreada na Netflix ano passado, em 2019. Ela é considerada uma série de humor e ela ficou muito popular no ano passado, vai ter a segunda temporada agora, esse mês. A gente vai falar aqui, eu acho que não vai ter nada com potencial spoiler, né, muito sério, mas algumas informações da série vão sair. Então, se você não quiser ter spoiler da série, pode parar agora, assiste e volta para assistir. A série trata da história de um cara, o Tony, que fica viúvo, né? Ele perde a esposa, que morre de câncer, e ele passa a ser uma pessoa intratável, né? A elaboração de luto dele fica muito difícil, fica muito pesado para ele, e ele passa a ser uma pessoa insuportável de conviver. Então esse é o resuminho da série e a gente vai discutir agora. Um dos pontos de destaque da série é o fato dele perder a esposa e já iniciar um processo de luto, um processo de começar a compreender como é que vai ser essa nova vida sem essa parceira. Então, a gente consegue perceber alguns pontos iniciais de negação, não em relação à perda dela, mas à nova forma de viver. Então, transparecia uma relação de codependência, talvez, para atividades comuns do cotidiano, e de repente ele se vê sem essa pessoa e a vida dele para no meio do caminho. Então ele não se alimenta bem, ele não se veste bem, ele não se cuida. Então tem coisas muito simples e que a gente consegue trazer para a nossa realidade. Quando a gente perde alguma pessoa que a gente gosta muito, que a gente tem um vínculo, que a gente convive, né? Então esse espaço ele passa a ser vazio e até a gente conseguir se reorganizar, encontrar maneiras de ocupar esse espaço com uma nova forma de viver, acaba levando um tempo. E a série ela vai discorrer sobre esse movimento mesmo. E ele, de fato, se torna uma pessoa insuportável, uma pessoa que é muito difícil de se relacionar, de conversar, de ter um diálogo simples que seja, né? Um ponto que eu achei, assim, que é ao longo dos capítulos, que passa é a realidade que ele vai enfrentando quando ele encontra uma outra pessoa, que também está passando pelo processo de luto também. Então, eu acho que ele, naquele momento, ele se sentiu acolhido a partir, porque ninguém validava, eu acho que ele sentia muita dificuldade das pessoas entenderem o que ele estava sentindo, que ele era uma pessoa... Ele sentia como se a esposa dele fosse a pessoa mais adorável e amável, e como ela morreu, todas as outras pessoas ao redor dele idiotas. E aí ele trata com piadas que chegam a ser mesmo pejorativas, chega a ser assim, uma piada bem forte para falar que ele acha que tem aquele senso de sinceridade, já que o único limite que ele tem é a morte, já que ele relata sobre o suicídio, sobre pensar sobre isso, e aí ele usa esse mecanismo como eu só chego a esse patamar de ofender as pessoas porque o máximo que pode me ocorrer é a morte, eu não tô nem aí para ela. Na primeira cena já mostra um negócio que eu percebi muito dos papéis marcados de homem e mulher, né? Que é o cara diante de um laptop ouvindo regras de sobrevivência, que a mulher, a esposa dele, deixou, porque ela estava terminal de câncer e sabia que ele não ia conseguir sobreviver, e começou a falar o horário que o lixo passava, o horário que tem que dar comida para a cachorra, o horário que a cachorra tem que ir passear, e etc., e coisas básicas desse tipo. O que se infere dessa situação toda é que o cara não sabia fazer absolutamente nada dentro de casa. Ele só sabia ir trabalhar, voltava, tinha comida dele, tinha comida nem sabia se a cachorra comia ou não sabia nem o que ela comia, nem se ela precisava de sair para fazer isso. Ele não sabia de absolutamente nada. E mostra como que a nossa sociedade também tem muito disso. Talvez não tão exagerado quanto mostrou na série, mas é uma situação que muitos homens estão nela,
que é o de não saber absolutamente nada do funcionamento de uma casa. Né? Ele simplesmente sabe do funcionamento do trabalho dele. Sabe dirigir, sabe chegar no trabalho, sabe trabalhar e voltar. Mas o cuidado da casa, ele não tem noção nenhuma. E na segunda cena, também estou considerando que a segunda cena não é spoiler, que é o que a Aline comentou, né, da agressividade dele com relação a outras pessoas. E o que me veio muito à cabeça é a única coisa que importa na minha vida sou eu e minha esposa. Se ela morreu, nada mais importa. Então, meu chefe não importa, meu colega de trabalho não importa, é um idiota, enfim. E aí sai com um monte de agressão para todo mundo. Ele é uma pessoa realmente insuportável, não tem uma aceitação de que existem pessoas diferentes e que são legais também. É interessante, assim, que pode parecer que essa estrutura de relacionamento, essa forma de se relacionar, seja funcional, porque a gente pensa assim, ela estava fazendo aquilo tudo de bom grado, né? Ela não estava forçada, e ele vivia, né, com aquela mulher que proporcionava tudo aquilo para ele, e ele, com certeza, havia alguma contrapartida nesse relacionamento, ele, com certeza, proporcionava também coisas que eram importantes para ela. Então, parece que é uma relação funcional, né? Mas a gente percebe que essa relação não é funcional justamente no momento em que ele a perde. Porque quando a esposa dele morre, ele perde muito mais do que a companheira esposa dele. Ele perde o ritmo da vida dele. Ele perde o sentido da vida dele, né? Ele se perde dentro da casa dele. Então, ele é uma pessoa que não sabe onde estão as coisas dentro de casa, como funciona a casa em que ele vive, a casa que ele sustenta, né? A casa que ele está lá todos os dias, né? Então, isso é interessante a gente pensar do quanto existe um trabalho invisível que envolve o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que a gente não percebe que existe, né? Mas que tem alguém que está fazendo, esse trabalho. Então, quando ela faz esses vídeos que ele assiste depois que ela morre, né? Ensinando como viver, né? Ela fica ensinando ele a viver sem ela, e em coisas muito básicas. Então, é uma estrutura que se assemelha muito mais a uma parentalidade, né? Uma relação de mãe e filho, do que uma relação de esposo e esposa, né? E a gente percebe que ele era, antes da esposa falecer, ele era uma pessoa muito irreflexiva, né? Que não pensava muito sobre as coisas, não pensava sobre os relacionamentos, e o mundo dele estava ali realmente encerrado naquela casa, naquela relação. A nossa vida, ela se assemelha a um edifício, porque quando você vai construí-lo, ele tem uma série de pilares que fazem uma boa base para que a gente consiga erguer algo. Não tem apenas um pilar. E quando eu concentro toda a minha energia, todo o meu material em um pilar e eu perco ele, esse prédio vai abaixo. Um ponto que eu achei que é legal também, que passa, mas aquela coisa de achar que meus problemas são mais importantes que os dos outros. Pequeno spoiler, que é o do cunhado dele, que está passando por problemas extraconjugais, e ele não se importa. Então, ele ofende ele a todo momento, ele ofende, brinca, né, na verdade, com o cunhado. E o cunhado dele fala que não tinha por que falar, não é porque ele tinha problema que ele tinha que descontar em outras pessoas. Não tem como escapar do sofrimento uma vez que a gente sofre, né? O que ele parece tentar o tempo todo é negar o que aconteceu, né? É viver como se aquilo não fosse com ele, como se aquilo não fosse real. Então, ele não busca, ele não tem exatamente uma ajuda, um suporte que seja suficiente para ele, mas aquele sofrimento dele escapa pelas beiradas para todo lado. Causa uma dor, é uma agulhada, que na verdade ele está só mostrando, olha só, eu estou sofrendo. O tempo todo ele está dizendo, eu estou sofrendo demais, eu estou sofrendo demais. Bom, então foi essa a nossa análise, a nossa breve discussão sobre essa série tão interessante, Afterlife. Fica o convite para vocês acessarem, assistirem. Ela fala sobre suicídio, fala sobre câncer, fala sobre depressão, fala sobre luto, sobre o abandono de pessoas idosas. Ela fala sobre muitas questões que são muito difíceis, com um olhar de humor. É um humor que nem todo mundo gosta, né? Um humor um pouco pesado, mas fica o convite para vocês, tá? Eu sou Luísa, sou psicóloga do PPV, assim como o Rolf, a Aline, o Adrian, e a gente está à disposição de vocês, não só por aqui, pelo Instagram, para vocês deixarem suas dúvidas, suas contribuições, mas também no Facebook, no site, por e-mail, tá bom? Então é isso aí.